Olá, queridos estudantes, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Andréia, professora de arte. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar o caderno número 2, Literatura e Cinema, a memória em foco. O nosso objeto de conhecimento aqui é o pós-impressionismo, a emoção através da explosão de cores, na unidade número 1. Certo? Na aula passada, nós já vimos, nós falamos sobre o impressionismo, E o pós-impressionismo, ele traz as mesmas características do impressionismo, que é a questão do movimento na pintura, a valorização da luz natural, de preferência, só que o pós-impressionismo, ele agrega ainda a questão das cores e da emoção. Então, traz essa dramaticidade das cores através da emoção do artista, certo? Mas hoje, especificamente, nós vamos falar de um artista que se destacou nesse movimento do pós-impressionismo, certo? Será que vocês conseguem imaginar quem seja? Eu vou dar uma dica. Esse pintor, esse artista, ele é muito famoso. Eu posso dizer que ele é o top 1 dos artistas. Quando a gente fala de emoção através da pintura, a gente já lembra desse artista. E aí, conseguiram? Eu vou dar outra dica, vamos aqui para a tela. Aqui nós temos uma das principais obras desse artista, tá? Chamada A Noite Estrelada, Foi uma das principais obras e também uma das últimas que ele pintou, certo? Mais uma dica aqui, temos uma frase desse artista. Mas o caminho que sigo, tenho de manter. Se não fizer nada, se não estudar, se não procurar, então estou perdido. E aí, conseguiram imaginar quem seja esse artista? Aposto que sim, Com essa obra tão emblemática, Noite Estrelada, acertou quem disse Van Gogh. Vamos lá. Van Gogh, aqui a gente tem um autorretrato, Ele foi especialista em fazer autorretratos. E a gente consegue já perceber, nesse autorretrato, algumas características físicas, obviamente, por ser um homem magro, ruivo, com os olhos claros, mas a gente consegue também perceber características estéticas da sua pintura, Como uma das principais características são esse efeito de espiral que ele usa em suas obras e as pinceladas bem grotescas, bem com intensidade, chegando a ser até agressivas, no modo de falar, de tão intensas. Van Gogh foi um pintor holandês do final do século XIX e um dos maiores expoentes do pós-impressionismo, certo? Quando a gente fala de Van Gogh, ele, como eu falei já, ele é muito famoso, um ícone, da pintura. A gente acha que ele teve uma vida, um mar de rosas, mas não foi bem assim. Ele ficou famoso após a sua morte, ele virou, esse ícone, mas a sua vida foi bem complicada. Vamos ver aqui alguns pontos da vida dele. Seus trabalhos foram valorizados depois de sua morte, como eu já havia dito. Desde pequeno ele teve uma vida muito difícil, marcada pela pobreza, miséria e doenças. O seu irmão mais novo, Theo, foi uma figura primordial na vida de Van Gogh, uma vez que ajudou e esteve ao seu lado durante grande parte da vida. Estudou teologia em Amsterdã e aproximou-se com intensidade dos assuntos religiosos. Abandona então a vida religiosa, frustrado, e passa a dedicar-se à arte. Aqui a gente tem mais um retrato de Vicente Van Gogh, certo? E uma curiosidade, essa questão da religião, que foi muito presente na vida de Van Gogh. Talvez, querendo se enquadrar na sociedade, ele teve essa aproximação com a religiosidade por conta do seu pai, que era pastor.
mas o seu comportamento intempestivo, né? Ele tinha grandes problemas de relacionamentos sociais e ele não era compreendido pela sociedade, ele não conseguia se encaixar nesse padrão, é por isso que essa vida dele foi tão conturbada, porque ele não conseguia se encaixar de maneira nenhuma, certo? E aí, só depois que ele conseguiu se encontrar um pouco com a arte, que foi onde ele conseguiu expressar toda essa intensidade, essa perturbação mental que ele tinha. Vamos lá. Acometido pela depressão, Van Gogh é internado diversas vezes no hospital de Arles. Mesmo no hospital, não deixou de pintar, atividade que o ajudava a sobreviver diante de tanto sofrimento. Em 27 de julho de 1890, falece em circunstâncias duvidosas. A história recorrente é que Van Gogh teria atirado contra si. Aí a gente tem aqui uma pintura de 88, né, 2 anos antes da morte dele, que é o quarto onde ele sempre ficava, né? Van Gogh baseava suas pinturas todas em observação do que ele vivia, certo? Então a gente pode observar isso. E falando sobre essa questão da morte de Van Gogh, há controvérsias, né? A maioria das pessoas, pesquisadores, dizem que foi suicídio, mas há uma questão aí que ainda não foi bem resolvida, por conta que não foi encontrado a arma do crime, mas o mais provável, por conta, né, dos problemas mentais que ele tinha, é que ele cometeu suicídio mesmo. Outra curiosidade é que o Theo, que era o irmão de Van Gogh, ele era o único da família, né, que apoiava ele, principalmente financeiramente. Eles tinham divergências, mas o irmão apoiou ele até o fim, e tanto é que o irmão Theo morreu 6 meses após falecer o Van Gogh. Eles foram enterrados um do lado do outro, certo? Aí aqui a gente tem mais 2 obras de Van Gogh, né, trazendo essa questão mesmo da estética das cores dentro das pinturas de Van Gogh, né, que ele trabalhava com essa questão da dramaticidade através das cores, principalmente das cores primárias, e a gente consegue perceber em suas obras, né, não só essas, mas outras, que o amarelo se sobressai, talvez para mostrar essa intensidade, né, essa temperatura que era a vida de Van Gogh. E ele expressava isso nas suas obras. Nessa obra que a gente consegue perceber, né, bem apresenta as tonalidades do amarelo, os girassóis de 89, a gente pode perceber aí que foi 1 ano antes da sua morte. E essa daqui que a gente consegue ver as pinceladas bem mais agressivas, bem mais intensas, Campo de Trigo com Corvos, de 1890, bem no ano da sua morte. Ele tratava, né, nos 2 últimos anos foi quando ele pintou com mais intensidade e falando de números, foi onde ele produziu mais pinturas 2 anos antes da sua morte, certo? Para finalizar, a gente vai finalizar com essa frase dele também, né? Não vamos esquecer que as emoções são os grandes capitães das nossas vidas. Nós obedecemos-lhes sem nos apercebermos. Então, a gente consegue ver que Van Gogh, ele era a personificação da emoção. E ele trazia isso através das suas pinturas, né? Ele demonstrava, expressava isso através das suas pinturas. E é por isso que alguns, né, pesquisadores dizem que o Van Gogh também ele traz um pouco da carga do expressionismo, né? Que é um movimento artístico que veio logo depois do pós-impressionismo, certo? Vamos continuar aqui. Para finalizar mesmo, a gente tem aqui um desafio de uma atividade, né, que trabalha a questão da explosão de cores, né, já que a gente está falando de cores, que você pode estar fazendo aí, que é uma reação química, né, não se preocupe que não vai explodir nada, é só a questão mesmo de misturar
as cores e ter um resultado aí surpreendente, né, e inédito. Que você vai precisar de leite, detergente e corante alimentício, um palito, que pode ser um cotonete também, e um prato. Coloque o leite no prato e pingue uma gota da cor de corante. Molhe a ponta do detergente, encoste no leite e veja a mágica acontecer. O leite reage com o detergente, provocando uma leve efervescência que faz as cores se misturarem. Quando vocês fizerem, vocês vão ter um resultado aí, dependendo das cores que você usar, você vai ter um resultado. Para cada ação, vocês vão ter uma reação, um resultado diferenciado, né? Isso é uma reação química que vocês podem estar colaborando até com a disciplina de química também, e o professor explicando por que ocorre essa reação, certo? A ideia é que vocês fotografem o resultado, né, somente ali da mistura de cores, da explosão de cores, que vai formar uma arte abstrata e montar um painel digital coletivo, né, da turma inteira, com todos os resultados formando uma só obra, né? E depois vocês podem estar discutindo esse resultado com toda a turma, com o professor, enfim. Eu vou finalizar a aula por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre a vida de Van Gogh. Tem também o link, se vocês quiserem estar sabendo mais sobre essa história surpreendente, né, que foi a vida de Van Gogh. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.